Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 28 e 29. Capítulo 2. Volte à simplicidade. Adélia me explicou antes de girar a chave que aquele era um apartamento antigo, bastante amplo, mas com um só quarto. Quando entrei, fui abraçada por suas filhas que herdaram da mãe os olhos amendoados de um castanho quase verde. Ela me convidou a sentar no colchão que fazia às vezes de sofá, coberto com uma manta artesanal. Encostei entre as almofadas e apreciei a visão da janela grande, que exibia uma árvore com galhos e folhinhas que encostavam na vidraça. Do corredor veio a música que misturava instrumentos naturais ao clássicos. Sons de cítara e flauta encheram o ar. Adélia foi até a cozinha preparar um chá. Ela tinha conseguido um ramalhete de hortelã e estava feliz por isso. Conversamos sobre seus pais, seu trabalho como educadora e antropóloga e sobre um livro que estava lendo naquelas semanas. Ela também me falou sobre o quanto vinha lutando para manter os valores humanos no coração de suas meninas, as quais criava sozinha desde a separação. Entre risinhos, as três me trouxeram uma bandeja forrada com primor. Dentro dela havia uma chaleira, geleia caseira e um prato decorado com biscoito de gergelim. Sentadas no colchão, admiramos o piso antigo. O desenho dos nós da madeira em vários tons era bonito à luz da tarde. O armário da sala vinha acompanhando a infância das meninas e estava guardando louças descasadas que contavam histórias. Depois do chá, fomos até o quarto onde desenhos escolares enfeitavam as paredes. A filha mais jovem se dispôs a dançar para nós, usando um vestido bordado no peito. Chegou a hora de ir embora e já no térreo fui convidada a conhecer algumas pedras secretas escondidas ao pé da árvore grande e a observar o musgo e as samambaias que nasciam no tronco. Essas samambaias ainda povoam nossas lembranças sobre aquela tarde inesquecível. Fui à floresta porque queria viver profundamente e sugar a essência da vida, eliminar tudo que não era vida, e não ao morrer descobrir que não vivi. As palavras de David em sua autobiografia A Vida nos Bosques são como o mergulho em um rio limpo. Thoreau nasceu em 1817 no interior dos Estados Unidos. Tomar conta das vacas na propriedade da família fez com que ele apreciasse os campos. Esse amor se tornou evidente enquanto trabalhava com o naturalista suíço Louis, coletando espécies na região em que morava. Na adolescência, já interessado em uma vida mais profunda e verdadeira, integrou um grupo que se chamava os Transcendentalistas, coordenado pelo famoso escritor e poeta Emerson. Era extremamente interessado na lógica que envolvia as situações, por isso não aceitava o modo de pensar materialista e burguês da maioria de seus contemporâneos. Thoreau, como nós, estava cansado. Uma formação em literatura clássica e línguas só tornou mais nítida sua visão de mundo e sua exigência pessoal por verdade e poesia. Ele fundou com seu irmão uma escola cujos métodos de ensino incluíam passeios no campo e aboliam os castigos físicos, ideias não muito bem aceitas pelos pais dos alunos.
O sempre insatisfeito Torro passou a visitar aldeias indígenas à procura de um lugar para experimentar a vida simples que já habitava o terreno das possibilidades. No entanto, decidi viver nas proximidades de um lago. Apenas com o necessário ajudou a fazer nascer um movimento que chegou até nossos tempos e que se chama simplicidade voluntária. Às margens do lago, em uma área emprestada, ele construiu uma casinha com porão, para onde levou poucas roupas e livros. Plantava e colhia para comer e trocava alimentos por outros gêneros. Lá ele escreveu A Vida nos Bosques, que inclui filosofia, crítica social e observações sobre ser vizinho de pássaros. Ao longo de uma vida em que foi se tornando poeta, naturalista, ensaísta e ativista, Torro dedicou-se, entre outras coisas, a analisar os efeitos negativos de uma sociedade capitalista na natureza e no espírito do homem e a combater o que entendeu como uma doença social. Como Torro, descobri que ir à floresta e sugar a essência da vida é mais do que estar por um tempo perto da natureza. É escolher quem você quer ser hoje mesmo, sem esperar que se passem décadas para fazer isso. Como perdi precocemente alguns amigos, sei que planos como aposentar-se e viver perto do mar podem acabar sendo uma linda ilusão. Na verdade, as pessoas temem e adiam as mudanças, planejando para daqui a muito tempo uma vida diferente e que talvez nunca aconteça. Muitas vezes porque não tem coragem de optar pelo agora. Eu escolhi minha própria Walden e fiz algumas dessas escolhas com minha família, pensando naquilo que cabe em nossas histórias, respeitando valores que nos são caros e dispensando alguns dos formatos impostos. Essa Walden não é apenas um lugar, mas o encontro de vários. Certamente é também a fuga de alguns. Não quero excesso de bagagem nem uma vida complicada, por isso fui mudando tudo ao meu redor e aceitando a mudança que Deus promovia em meu interior. Assim, minha floresta é feita hoje de momentos excepcionais junto a meu marido e filhos, da atenção àqueles que me cercam e do resguardar deste templo pessoal ao som de orações que iniciam a cada dia. Desde o canteiro de ervas na floreira da janela aos dias para ir à feira, as situações que me colocam diante da vida que sonhei. Cozinho, sentindo os sabores, ouvindo música clássica e paro todas as coisas quando outra mais importante cruza o meu caminho. Treino meu olhar para captar o instante. Aquilo que importa pode significar um bebê sorrindo no supermercado ou a brotação das jabuticabeiras. Uma igreja viva e verdadeira que reúne pessoas de todas as idades por ideais de amor também é parte do Walden que vive em mim. Lá compartilhamos momentos de adoração, gargalhadas e almoços de domingo temperados por amigos. A igreja é um lugar de encontro genuíno e democrática distribuição de amor. Ali continuo aprendendo sobre tolerância e bondade. Hoje conserto mais as coisas do que compro novas. Não quero o item atualizado do mercado e não estou contribuindo para o acúmulo de lixo no mundo. Faço arte com minhas próprias mãos e tenho o prazer de entregar pães e potes de geleia que preparamos juntos em embrulhos graciosamente improvisados. Vivemos com menos e isso permite o descanso, porque fomos
reduzindo a lista de credores, eliminando vantagens oferecidas pelo mercado financeiro e caindo em menos armadilhas. Descobrimos maravilhas na pilha de usados esquecida pela humanidade. Leia-se por pilhas as vendas de garagens, sites, antiguários, bric-a-braques e feiras de rua. Eis minha receita de como encontrar lindas telas pintadas à mão, livros pelos quais não se tem que pagar caro, e pessoas que falam de certo objeto contando como o adquiriram. Você não vai a esses lugares para entulhar sua casa. Vai em busca do que está realmente faltando: um banco de jardim, uma lixadeira, um vestido de festa. Desde o momento em que você inaugura um objeto, ele se torna usado. Então, não faz sentido obter determinados produtos apenas pelo preço de etiqueta, especialmente se entendermos que aquilo que possui boa qualidade ficará como novo se for bem cuidado. Também quero falar da comida típica encontrada na rua, em charmosas barracas, veículos e pequenos bistrôs. Ela pode ser tão atraente quanto a que você encontraria no restaurante da moda e propiciar uma experiência autêntica sobre a realidade dos moradores de um lugar. E a floresta é afastar a futilidade do seu pensamento. Na verdade, treinar esse mesmo pensamento na direção daquilo que é intenso, avaliando necessidades reais. Sugiro que deixe passar um tempo entre o desejo e a procura pelo que deseja. Aliás, proponha-se diferenciar a exata distância entre necessidade e desejo, percebendo que o necessário preenche e o desejo egoísta esvazia. Lembre-se de que Jesus afirmou que nos daria sempre o necessário para viver. Mateus 6, 25 a 32. Acima de tudo, como fez Thoreau, cabe uma pergunta sobre o que é vida para você. Ao me fazer essa pergunta, descobri que entendia por vida andar com Deus, resgatar valores, estar perto das pessoas que amo, trabalhar em um legado, honrar meus pais, captar delicadezas, cuidar do meu corpo, ter à mesa alimentos saudáveis e experimentar sabores, ler bons livros, fazer viagens intuitivas, ouvir e tocar músicas inspiradoras, criar coisas com minhas próprias mãos, ver bons filmes e ter a natureza ao alcance dos meus 5 sentidos. Entre as coisas materiais, listei nosso lar com seu jardim e quintal e uma decoração feita de boas memórias. Conferi ponto a ponto e fiz algumas orações para compreender o que havia deixado para trás. É claro que existem outras escolhas das quais não me lembro agora, mas repensar o que é valioso me fez eliminar o excesso. Se acredito na riqueza que há na simplicidade, deixo de gastar tempo diante de vitrines, pulo os canais que não produzem crescimento interior, descarto alguns destinos turísticos, compro apenas complementos do que necessito, busco alimentos frescos em feiras e outros lugares próximos, paro muitas vezes para falar com amigos e assim por diante. Outro dia fui com uma amiga olhar um aparador clássico que ela desejava comprar para sua casa. Na visita, a senhora que o vendia apontou para outra mesa, bem esculpida e sólida, que ficaria perfeita em qualquer ambiente. Naquele momento, achamos que seria boa ideia ficarmos com o par.
Ao chegar em casa, porém, me permiti uma atitude vencedora. Disse à minha amiga que aquele era realmente um belo móvel, mas que minha casa já estava repleta de móveis especiais, não havendo lugar para uma peça que eu considerava bonita demais para terminar escondida em algum canto. Ela se mostrou surpresa e até levemente desapontada com a mudança que viu em mim, pois já contava com meu estímulo e empolgação para comprar. No entanto, acredito que o processo interior foi precioso para nós duas e deixa claro quem me tornei. Alguém que resiste a impulsos que não são saudáveis para sua família e suas finanças. Uma pessoa que não quer mais viver para as coisas, mas deseja que as coisas tragam vida melhor às pessoas. Pode ser que meu coração eventualmente volte àquela mesa, assim como a moça que viu um rapaz na estação de trem, mas carrega coisa na memória é bem menos pesado que levá-las de um canto a outro de nossa vida. Quando não cuidamos daquilo que temos e nem mesmo lembramos por que adquirimos, um objeto começa a representar acúmulo. Como as coisas existem para dar felicidade e honra às pessoas, cabe a nós criar momentos que sejam capazes de transmitir essa honra, primeiramente por meio de nossos atos. A verdade é que o mundo está cheio desses objetos sem função. As casas exibem aparelhos de jantar nos quais ninguém pode cear e coleções de livros resguardados de manchas de dedos que são visitadas apenas pela poeira. A prática decadente da ostentação, aliás, avança para dentro de armários e cristaleiras e ganha a declaração do dono de que alguns objetos não serão mesmo usados. Toda mulher consciente deve separar um tempo para repensar suas escolhas materiais. Meu conselho é que esse tempo não extrapole o suficiente para dar novo destino a cada objeto. Perde o sentido viver uma vida inteira decidindo o que fazer com algo que não tem vida. As coisas, na verdade, ganham vida quando as colocamos ao lado daquilo que tem alma. O jarro existe para as flores, como as toalhas para os convivas. Essa máxima pode ser aplicada às atividades que realizamos e que não fazem mais sentido em nossa existência. Muitas mulheres prosseguem aceitando todos os convites que passam a alavancar seu status ou torná-las simpáticas a outras pessoas. Sacrificam tempo precioso ao lado de quem amam e não prevêem que essa atitude mantém Deus fora de suas portas. Há lugares aonde se pode ir apenas para constar, e até amigos com os quais não ocorre um aprofundamento mútuo e edificação. Quando deixaremos encontros superficiais para ir em direção ao mais esperados? Talvez você tenha dito que deseja realmente uma vida simples. E se tivesse que descalçar os sapatos e correr na grama como uma criança? Estaria pronta para ouvir a decadência de voz envelhecida de seus pais? Abriria mão de uma caixa de chá importado pelo simples sabor da erva plantada? São fundamentais os cartões de crédito em sua carteira e os cursos adicionais que pretende fazer? Uma última pergunta: seu ego não está exigindo complementos e multiplicando opções aleatórias que se confundem entre as reais prioridades? Fomos criadas para viver com tempo de qualidade, assim como uma borboleta que sobrevoa os jardins e tem encontros que polinizam beleza. Na verdade, viver com menos é permitir-se respirar. Mas
e quanto às outras formas de vida que estão sob nossos cuidados. Toda vida disposta ao redor de nós existe para e pelo amor e depende de nossa atenção e cuidado para existir em plenitude. Por ordem do próprio Deus, Gênesis 2, a natureza não serve somente ao propósito do ser humano, e incluam-se aqui os de usufruir e ostentar. A natureza vive da troca e de atenção a pequenos detalhes poéticos. A desatenção é que causa o desequilíbrio, a poda sem piedade e as temporadas graciosas sem espectadores. É a ganância o principal motor de destruição, que começa quando não há amor, quando são transportadas sementes cuja origem, de fato, não interessa. Espécies assim são úteis apenas para compor o paisagismo morto, para contrastar com o que é literalmente concreto, exibindo qualquer função plástica. É a vida que não multiplica, não alegra, lógica morta que não supõe o motivo pelo qual surgem doenças e tristezas. Árvores, arbustos, forrações e flores são um convite para que a vida flua intensamente e para que a apreciemos e cuidemos dela, como nos foi ordenado desde o princípio. Gênesis 2:15. Deus nunca precisou do homem para fazer brotar flores e alimentar fungos e insetos, mas decidiu honrá-lo com a possibilidade de um amor que interage. O esteta parece sempre preocupado que a árvore sirva como um enfeite de sua casa, mas despreza as folhas que caem e sujam seu gramado. Para fugir à vida, não se senta na relva e nem nota o musgo. O cogumelo que cresce, o passarinho que se banha na fonte, a revoada de borboletas. Há animais criados somente para defender propriedades. Passam dias inteiros enclausurados nos apartamentos e casas dos donos, que só chegam e saem. Um amigo nos contou sobre um homem vaidoso em uma enorme casa impecável, pavimentada com mármore, onde criava 2 grandes cães de raça oriental. Os cães estavam com o pelo embaraçado e ganiam por atenção. Seu dono lhes dava ração e um arremedo de afago, que, diante da súplica dos bichos, podia transformar-se em um safanão e em porta fechada. Na verdade, somos presenteadas com vida. Animais, plantas e recordações também são o nosso lar, assim como todo o conjunto de objetos preciosos com os quais tornamos essa vida mais bela. Muito mais proveito há em possuir poucos objetos queridos que diversos que nada nos dizem. Muito mais valor existe em ter uma agenda sucinta que nos permita fazer o que realmente tem valor, que sermos pessoas que exalam pressa e com as quais não se pode conversar. Quando apinhamos casa e agenda, passamos a ser prisioneiros de uma carruagem desgovernada, onde entramos por conta própria. Saltar de dentro para fora de uma vida vazia é um ato de coragem. Não podemos nos permitir esperar para dar esse salto, acreditando que o espaço de trabalho, horário ou expectativas irão mudar. Somos nós que temos que levar para a mesa a plantinha, a foto do filho, a frase especial, pedir licença e sair no horário para encontrar tudo o que faz sentido. Thoreau e eu encontramos nossa Walden, e agora me levem até sua floresta.